Glória a Deus. A pregação de hoje, vamos louvar ao Senhor lendo o seu Santo Evangelho, falar do seu Santo Evangelho, como ele está escrito, somente como ele está escrito. A palavra de hoje tem tudo a ver com isso, toda a honra e toda a glória somente para Jesus Cristo. Minhas irmãs, desde que a gente se entende por gente, e até mesmo antes da gente nascer, o mundo ele é atacado por uma doença. Está aí presente há milênios, chamada Igreja Católica, que tem levado um monte de gente para o inferno, ensinado um monte de coisa errada. Todo mundo sabe. E essa seita é a seita, creio que a mais antiga, que até hoje resiste ao tempo, né? Que infelizmente continua com milhões de seguidores, milhões de membros. Essa seita, iniciada pela Igreja, pelo Império Romano, pegou a palavra do Senhor e torceu e distorceu como bem quis, e quis colocar no meio do povo de Deus elementos pagãos, coisas pagãs, como idolatria, como indulgências, como imagens de escultura e tantas outras coisas que eu tenho 3 pregações para fazer. Hoje eu vou fazer a primeira, só tratando de heresias da Igreja Católica. Eu sei que eu não vou tratar de todas, porque 3 pregações é pouco, mas é o suficiente para as irmãs terem uma ideia de como isso é um poço fundo e estreito. Muita gente fala assim, nossos irmãos católicos mal sabem o que está dizendo. Infelizmente, mal sabem o que está dizendo. A heresia que a gente vai tratar hoje é que eles dizem que Maria ela é santa, que ela é virgem, morreu virgem, e que não há como rebater isso. Hoje vamos rebater com o poder pentecostal do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então vamos em honra ao único Deus que existe e que é o único santo que existe, o único Deus que existe e o único santo que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler em honra ao único Deus que existe, ao único santo que existe, a sua palavra, assim como ela está escrita, somente como ela está escrita. Dessa vez, sem torcê-la. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo de número 14, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos, capítulo de número 14, versículo de número 2. Do céu, o Senhor Deus observa a humanidade para ver se alguém tem entendimento, se alguém busca a Deus. Mas todos se desviaram, todos são igualmente corruptos. Ninguém faz o que é certo, nem mesmo uma única pessoa. Livro de Salmos, capítulo de número 14, versículo de número 2 ao 3. Do céu, o Senhor Deus observa a humanidade para ver se alguém tem entendimento, se alguém busca a Deus. Mas todos se desviaram, todos são igualmente corruptos, ninguém faz o que é certo, nem mesmo uma única pessoa, nem mesmo uma única pessoa. Esse salmo aqui ele é uma testemunha para toda a humanidade, todo ser humano, todo ser que respira, da necessidade de um Messias. Que todos nós nos desviamos, todos nós falhamos, todos nós pecamos. Deus olha do céu dia após dia e vê que todos nós
sempre pendemos para o mal, por causa da nossa natureza humana, obviamente. Isaías, capítulo de número 53, repete isso. Outros salmos repetem isso. O livro de Romanos repete isso diversas vezes. Todos os livros da Bíblia praticamente expõem a condição de todo ser humano. Você é humano, você está debaixo dessa condição. Você é um pecador, você está totalmente depravado e você não consegue alcançar santidade nenhuma, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Só essa fala da própria palavra de Deus, esse capítulo, esse versículo do livro de Salmos, seria suficiente para a gente acabar a pregação aqui e dizer: Maria é humano? É humana? É. Acabou. Pecou. Deus olhou para a terra para procurar uma pessoa e ninguém, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem ninguém, nem Tiago, nem João, nem ninguém. Nenhum era santo. Ninguém fazia o que era certo, ninguém tinha entendimento. O Senhor não observou uma pessoa ou duas. Diz a palavra que do céu o Senhor Deus observa a humanidade. Perceba bem que o Salmo ele não diz que o Senhor observou ou que o Senhor vai observar, mas diz assim, olha, vou ler de novo. Livro de Salmos, capítulo de número 14, versículo de número 2. Do céu o Senhor observa a humanidade. Ele não observou e deixou de observar, e nem ele vai observar e não está observando. Não. Do céu, o Senhor observa a humanidade. Agora está observando. Se a gente voltar aqui amanhã, amanhã ele vai estar observando. Ontem ele observou. Quando esse salmo foi escrito, estava o Senhor observando. Antes desse salmo ser escrito, estava o Senhor observando. Então perceba que o Salmo, ele não diz o Senhor observava a humanidade. Porque alguém poderia dizer assim, Tiago, Deus está falando da humanidade passada. Essa humanidade, essa geração agora nova, Deus não observa para procurar um santo, porque temos santos aqui, temos imagens deles. Porém, o Salmo diz, Deus observa no presente. O verbo observar aqui está conjugado no presente, de forma que Deus ele nunca vai parar de observar a humanidade. E o Senhor do céu observa a humanidade para ver, procurando, para ver se tem algum santo, algum justo, e não tem. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão falidos e condenados ao inferno, a menos que o Messias decida salvar. E graças a Deus, olha, estamos aqui, o Messias decidiu salvar. Porém, isso não muda o fato de que somos pecadores. A única coisa é que o Messias demonstrou misericórdia e toda a glória para ele. Ele é o santo. Mas eu continuo depravado, falido. E pelas minhas próprias forças condenado ao inferno, mas pela graça e misericórdia de Deus salvo, liberto. Por isso que, apesar de que uma pessoa receba os dons do Espírito Santo, receba a presença do Espírito Santo, ela não é digna de adoração. Porque o Espírito Santo e a sua presença são presentes. E quem recebe presentes não tem glória nenhuma, mas somente quem dá presentes. Já pensou eu estar aqui e de repente chega alguém e me dá um presente e eu aceito o presente? Que bondade, que louvor eu mereço por ter aceitado um presente. Da mesma forma, o Senhor ele me concede a salvação, o Senhor ele me concede o seu amor, o Senhor ele me concede a vida. E eu estou aqui aceitando, mas que glória eu mereço por aceitar um presente? Nenhuma.
Só que a nossa mente ela é tão distorcida, a gente foi criado de uma maneira tão distorcida, que Deus nos dá um ano mais de vida e as pessoas dão parabéns não para Deus, mas para as pessoas que completam o ano. Mas se foi Deus que me sustentou até aqui, se foi Deus quem deu a vida, por que que eu mereço glória? Se eu estou aceitando o presente, se eu estou usufruindo do presente, se eu estou aproveitando o presente, por que eu mereço glória? Por que eu mereço parabéns, palmas? Então veja que a mente do ser humano ela é distorcida de forma que não conseguimos muitas vezes direcionar glória a quem merece glória, honra a quem merece honra. E é dessa maneira, nessa carnalidade, que a Igreja Católica ela se baseia. Dá glória a quem não merece glória, porque Maria não merece glória. E eu vou provar isso aqui hoje. Vamos ler a palavra do Senhor. Sabemos aqui que o Senhor ele olhou para a terra e não viu nenhum justo. Ele não olhou, na verdade, ele olha para a terra e não encontra. Há 2.000 anos atrás não tinha nenhum justo na terra. Há 3.000 anos atrás o Senhor observa a terra e não tem justo. Hoje ele observa não tem. Ninguém digno de louvor, ninguém digno de adoração, ninguém santo, ninguém faz o que é certo, todo mundo pecando toda hora. E só por esse versículo a gente poderia acabar a pregação, mas como nós precisamos rebater as heresias de forma que não deixe nenhuma capacidade para as outras pessoas distorcerem, vamos seguir a pregação, a palavra do Senhor, glória a Deus. Assim, vamos ler a palavra do Senhor, que o Senhor nos dá, nos conduz. Lemos a palavra do Senhor no livro do evangelista Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 1. Versículo de número 1. Lucas 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Glória somente a Ele. Por volta daquele tempo, o imperador Augusto publicou a ordem de recensear todo o Império Romano. Este recenseamento, o primeiro de seu tipo, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos tinham de ser registrados, cada um em sua terra natal. Por isso José, por ser descendente de Davi, partiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a cidade de Davi, chamada Belém, em Judá, para ser registrado com Maria, de quem estava noivo. Ela estava grávida. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o primogênito, o envolveu em panos e o colocou em um colcho, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Eu quero que a gente foque aqui no versículo de número 7. E Maria deu à luz o primogênito, ao seu primogênito, perdão. E Maria deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou em um colcho, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Jesus foi o primogênito de Maria. Que bom que a Bíblia nos diz isso, porque primogênito não significa único filho, mas significa primeiro filho. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é unigênito de filho e primogênito de Maria. Porque unigênito é único. Então ele é o único filho de Deus. Ele é unigênito de Deus. Mas de Maria ele é primogênito. Por quê? Porque ele não foi o único que Maria concebeu, ficou gestante. Então, quando o texto de Lucas nos dá a palavra, isso independente da Bíblia, ele nos diz que Jesus é o primogênito, nasceu primogênito de Maria, entendemos. Jesus ele foi o primeiro, não o único, de Maria. Vamos ver os irmãos de Jesus. Irmãos de Jesus não, né? Mas filhos de Maria. Porque Jesus é filho de Deus. Mas antes de ver a questão dos irmãos dos irmãos de criação de Jesus, irmãos terrenos, né? Dos outros filhos de Maria,
Vamos ver a questão da própria Maria em si. Vocês sabiam que só pelo fato de Maria ser mulher, ela não pode ser santa? Isso é uma condição imposta na Bíblia. Só pelo fato de você ser mulher ou você ser homem, tanto faz. Você não pode ser santo. Graças a Deus, a Bíblia nos explica que Jesus ele não é homem. Ele se fez, mas ele não é. É por isso que podemos, com toda certeza, dizer que Jesus é o único santo. Porque ele não é. Ele se fez semelhante. Vamos ler o livro de Levíticos livro de Levítico para entender a impureza feminina. E nesse versículo que vamos ler também consta a impureza masculina, mas não vem ao caso nessa pregação. Mas se as irmãs quiserem ler, podem ler o capítulo todinho e ver que os homens também, só pelo fato de serem homens, não podem ser puros. Livro de Levíticos, capítulo de número 15, versículo de número 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Levíticos 15, versículo de número 19. Se uma mulher tiver um fluxo e o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de menstruação por 7 dias. Quem tocar nela será impuro até a tarde. Tudo que ela deitar ou sentar no estado da menstruação será impuro. Quem tocar na cama dela lavará as roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Quem tocar em qualquer coisa que ela se sentou, lavará as roupas e se banhará em água. Estará impuro até a tarde. Quer esteja sobre a cama, quer sobre algo em que ela se sentar, ao tocar nela, estará impuro até a tarde. Se um homem for para a cama com ela e seu fluxo menstrual tocar nele, ele estará impuro por 7 dias, e toda a cama em que ela se deitar será impura. Se a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora de seu período menstrual, ou se o fluxo durar além do normal para o seu período, em todo o tempo em que houver o fluxo impuro, ela estará como se estivesse no estado de menstruação. É impura. O texto, ela se segue. Agora eu quero ler. Aqui vai citando todos os casos em que a mulher é impura, na questão desse fluxo de sangue, que é natural do corpo feminino. Mas o interessante é que é os próximos versículos, especialmente o versículo de número 28, que diz assim: se ela já tiver passado pelo período do seu fluxo, contará 7 dias. Depois disso, será pura. No 8º dia, pegará 2 pombinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote apresentará um como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. Assim o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor por causa do fluxo impuro. Aqui é que está o ponto interessante. Maria era mulher e toda mulher tem isso. A não ser que ela esteja doente. E se ela estiver doente, ela também está impura pela lei do Senhor. Se Maria não tivesse, nunca teve esse fluxo que é natural do corpo feminino, ela estaria doente. E doença é impureza na lei do Senhor. Agora, se ela estiver saudável e ela teve esse fluxo, ela também está impura porque teve fluxo de sangue. Na lei do Senhor, todo sangue, todo fluxo corporal, ele é impureza, é imundício. E perceba que a mulher, durante o seu período, ela estava impura. E ela só era purificada diante de Deus
depois que parasse o fluxo e depois de 7 dias de parado o fluxo. Então, Maria, por ser uma mulher saudável, e por ter a capacidade de conceber filhos, de ficar gestante, entendemos que Maria tinha um útero. E ela, tendo a capacidade de conceber filhos, obviamente ela tinha esse fluxo. Então Maria ficava impura diante de Deus. Mas essa impureza do corpo feminino, e também aqui você seguindo o capítulo, você vai encontrar a impureza do homem, que não vem ao caso nesta pregação, mas se você quiser ler, também tem a parte do homem. Qualquer pessoa, por ser homem ou mulher, está impuro. Só pelo fato de ter um sistema corporal, está impuro. Ah, quando Maria ela gera uma criança, ela fica gestante, entendemos que ela tem um útero, ela tem tudo saudável. Então ela tem um fluxo. Se ela tem um fluxo, ela ficava impura, impura dentro de Deus. Porém, essa impureza ela não era uma impureza simplesmente de higiene. Não, Tiago, isso é questão de higiene, para. Enfim. Mas não era somente questão de higiene, porque depois que acabasse o período, contava-se 7 dias e ela tinha que apresentar sacrifícios. Um sacrifício eram duas pombinhas, né? Um pombinho. Um era pelo pecado e o outro era a oferta queimada. Então, uma oferta pelo pecado significava que aquilo que aconteceu ali era fruto de uma natureza pecaminosa. E onde há pecados, a Bíblia diz que há necessidade de ser derramado sangue. Nesse caso, era o sangue dos pombinhos. Então, veja que só pelo fato de Maria ela ser mulher, ela não poderia ser santa, nem em pecado. E se você quiser ver algo mais interessante ainda, é que no livro de Hebreus ele diz que onde há pecados, há necessidade de sacrifício. E no livro de Lucas, capítulo número 2, que foi o que a gente leu aqui, se você ler até o final do capítulo, você vai encontrar Maria oferecendo sacrifícios com José. Olha que coisa. Por quê? Porque onde há pecado, há necessidade de sacrifícios. E havia pecado em Maria. E havia pecado em José. Por isso que eles, enfim, ofereciam sacrifícios. Diz a palavra do Senhor que Jesus ele estava na idade de, creio, de 12 anos. E Maria foi comemorar a Páscoa em Jerusalém e foi embora para casa voltando e esqueceu de Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que Maria ela foi em Jerusalém comemorar a Páscoa. E diga-se de passagem que só comemora a Páscoa quem é pecador, porque a Páscoa é feito sacrifício para significar que o Senhor libertou o seu povo do Egito, mas onde há sacrifício é porque há pecado. Mas agora sim, vamos falar dos outros filhos de Maria. E dos seus pecados também, porque a Bíblia relata alguns pecados que Maria cometeu. Inclusive pecados contra Jesus. Veja que coisa. Livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos seguir a história? Livro de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Jesus foi outra vez a uma sinagoga. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusá-lo, certas pessoas observavam cuidadosamente para ver se Jesus faria a cura no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Venha para onde eu possa ver você. Então Jesus lhe disse: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles não responderam nada. Então, olhando ao redor e sentindo ira por uns e compaixão por outros, por causa da dureza do coração deles, Jesus disse ao homem: Estenda a mão. Assim que o homem estendeu a mão foi restaurada.
Então os fariseus saíram e começaram imediatamente a conspirar com alguns membros do partido de Herodes sobre como poderiam matar Jesus. Jesus saiu com os discípulos para o lago e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu. Quando ouviram o que ele fazia, muitas pessoas de Judá, Jerusalém, Idumeia, do território além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás de Jesus, atrás dele. Jesus disse aos seus discípulos que lhe preparassem um barco para escapar, para escapar do acotovelamento da multidão, se necessário. Porque Jesus curara muitas pessoas e todos os doentes queriam chegar adiante e ser tocados por ele. Sempre que os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante de Jesus e gritavam: Você é o Filho de Deus. Mas Jesus os advertia com veemência para que não contassem a ninguém. Glória a Jesus Cristo. Então Jesus subiu à região montanhosa e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele designou 12 para estarem com ele, serem enviados para pregar e terem autoridade para expulsar demônios. Glória a Jesus Cristo. Simão, a quem ele deu outro nome chamado Pedro, Jacó, filho de Zabdai, e João, irmão de Jacó. Perdão, irmão e João, irmão de Tiago, os quais ele designou filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Jacó, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas de Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou em uma casa, e outra vez uma multidão tão grande se reuniu, que ele nem podia comer. Jesus ele prega na sinagoga, Jesus ele sai da sinagoga. Muitas pessoas se reúnem ao redor dele, pessoas vindas de toda parte, e ele manda que preparasse o barco para que, se possível fosse, se necessário fosse, fugir, não fugir, né, mas escapar dos acotovelamentos da multidão e pregar à distância, né, no barco, que assim fosse feito. Depois ele sai dali, ele chama as pessoas ao redor dele, quem ele quis. Daquelas pessoas ele chama 12 e são os 12 apóstolos. Então Jesus ele sai dali, ele entra em uma casa e outra vez uma multidão se reúne, uma multidão tão grande a ponto de Jesus não ter tempo nem para comer. O que é que isso tem a ver com Maria, com a família de Maria? Isso tudo aconteceu. Versículo de número 21 agora. Quando a família de Jesus ouviu falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Jesus ele sai por várias localidades, várias multidões se reúnem ao redor dele. Todo mundo sabe quem é Jesus. Está acontecendo uma grande movimentação. E a notícia chega na família de Jesus. E saíram para trazer Jesus à força, dizendo: ele está fora de si, Jesus está louco. Alguém pode dizer: mas Tiago, não há comprovação de que Maria estava entre os familiares, porque realmente a família de Jesus veio buscar ele porque achava que ele estava louco e queria trazer ele à força para casa. Não há comprovação de que Maria estava lá. Será? Vamos ler, vamos pular alguns versículos para resumir a história e vamos ler. Aqui lemos quando a família sai em busca de Jesus, achando que Jesus estava louco e dizendo que iriam trazê-lo à força. Vamos pular um pouco a história, resumir a história e logo para quando a família chegou e encontrou Jesus. Versículo de número 31. Marcos 3, versículo de número 31. Então sua mãe e seus irmãos chegaram. Peraí, Tiago, quer dizer que Maria disse que Jesus estava louco? Pois é. Maria e os irmãos de Jesus, filhos de Maria. Aqui prova duas coisas: que Maria não é virgem, porque Jesus tinha irmãos, né? Não irmãos, mas
por modo de dizer, irmãos. Maria não era virgem, Jesus tinha irmãos por parte da família, e Maria pecou porque foi trazer Jesus à força achando que ele estava louco. Não cria que ele era o Messias. Vamos ler, continuar lendo? Versículo de número 31. Então sua mãe e seus irmãos chegaram, esperando do lado de fora, enviaram-lhe uma mensagem para chamá-lo. Uma multidão estava sentada à volta dele e lhe disseram: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando por você. Jesus respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Olhando para os que estavam sentados em um círculo à sua volta, disse: Vejam, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz o que Deus deseja é meu irmão, minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente não só percebe que Maria pecou contra Jesus, mas que Jesus estava entristecido com Maria e com os seus irmãos, filhos de Maria. Porque Jesus não considerava Maria sua mãe, não considerava os filhos de Maria seus irmãos. E tudo isso por quê? Porque eles não faziam o que Deus queria. Jesus apontou para os apóstolos, para os seus discípulos e para quem estava ouvindo, ele falou: Esses aqui são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Mas aqueles quem são? Quem é minha mãe? Quem é minha irmã ali? Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse sim é meu irmão, minha irmã, minha mãe, o que você quiser. Se você quiser ser meu irmão, você é meu irmão. Se você quiser ser minha mãe, é minha irmã. Enfim, faz a vontade do meu Pai, então é parte da minha família. Então, Tiago, não só você não está contentado somente em dizer que Maria pecou e que Maria teve outros filhos e que esses filhos também pecaram contra Jesus a ponto de Jesus se irar, mas você agora está dizendo que Jesus ele não considerava Maria sua mãe, estava triste com Maria e com os filhos de Maria. Exatamente, eu posso provar isso na Bíblia também. Ao passo que Jesus considerou as pessoas que estavam ao seu redor, sua família, desconsiderou Maria e seus filhos. Por quê? Porque ele disse: quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ao dizer isso, Jesus está dizendo que Maria e seus filhos, seus familiares, não estavam fazendo a vontade de Deus. Vamos ler o Evangelho de João para entender qual era a vontade de Deus que eles não estavam fazendo. Livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 28. Olha o que a multidão fala para Jesus. Então lhe disseram: O que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: Isto é a obra de Deus, confiar em quem ele enviou. Isso aqui era o que Maria e o que seus irmãos não estavam fazendo. Não estavam confiando em Jesus, a ponto de achar que ele estava louco. E a ponto de querer trazer ele à força. Quer que eu prove como os irmãos de Jesus tratavam Jesus? Versículo de número João, próximo capítulo, capítulo de número 17, versículo de número 1. João 7, versículo de número 1. Depois disso, Jesus viajou por toda a Galiléia, evitando intencionalmente a região de Judá, porque os habitantes dali queriam matá-lo. Mas a festa de Sucot, em Judá, estava próxima. Por isso, os irmãos de Jesus lhe disseram: Saia daqui e vá para Judá, para que os discípulos possam ver os milagres que você faz. Pois ninguém que deseja se tornar conhecido age em segredo. Se você faz essas coisas, mostre-se ao mundo. Versículo de número 5. Seus irmãos falaram desse modo porque não haviam crido nele. Os irmãos de Jesus chegam: Jesus, tu não quer ser conhecido? Tu não faz milagre? Mostre-se ao mundo. Se você faz isso de verdade, vai, mostra que faz. E a Bíblia diz: seus irmãos falaram isso,
que não criam em Jesus. Estavam zombando de Jesus. Eu sei que a Igreja Católica pode dizer que aqui não era irmão de Jesus, que aqui era primo, sei lá, tio, mas o texto está me dizendo por várias vezes que são irmãos, irmãos e irmãos. Eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz. Sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia nos dá os nomes dos irmãos de Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Não só irmãos, mas irmãs também. Veja só. Livro de Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Então Jesus partiu dali e foi para a sua cidade. E os discípulos os seguiram. No sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. E muitas pessoas que o ouviram ficaram admiradas. Elas perguntavam: de onde ele tirou tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é ele apenas o carpinteiro, filho de Miriam, irmão de Tiago, José, Judá e Simão? Suas irmãs não estão aqui conosco? E as pessoas se sentiram ofendidas por causa de Jesus. Jesus está pregando em Belém, na sinagoga. As pessoas dizem: Jesus, fazendo milagre, pregando com sabedoria. Não é ele filho do carpinteiro José, filho de Maria? Ele não é irmão de Tiago, de Simão, de Judas, de José? E suas irmãs não estão aqui com a gente? Alguém pode até dizer que estavam falando que ele era irmão dos apóstolos, mas eu não conheço nenhum apóstolo com o nome de José. E alguém pode dizer: não, mas estavam falando do pai dele. Falaram que ele era falaram que ele era filho de José e falaram também que ele era irmão de José. Não é o mesmo José. E outra coisa, as pessoas perguntaram: não estão suas irmãs aqui? Então, no mínimo, Maria teve 2 filhas ou mais. Diga-se de passagem, eu não conheço nenhum apóstolo, nenhum apóstolo mulher. Então chega um ponto que a gente tem que aceitar que o texto nos está falando dos filhos de Maria. Sabe o que é mais interessante? É que essa questão de que Maria teve vários filhos, ela está desde o Velho Testamento estabelecida. Vamos ler o Evangelho de João e ver alguns versículos do livro de Salmos que é atribuído a Jesus. Depois vamos voltar lá no livro de Salmos e ver na íntegra esses versículos. Evangelho de João, do evangelista João, capítulo de número 15, versículo de número 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse Jesus: se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado, mas agora não tem desculpa para o pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Perceba que Jesus aqui está falando com os apóstolos, é aqui a Santa Ceia. E Jesus está falando que se ele não tivesse falado o evangelho, os apóstolos não seriam culpados do pecado, porque seriam inocentes. Mas agora os apóstolos não têm desculpa para pecar. Nessa pregação aqui, descobrimos não só que Maria não é santa, mas que os apóstolos também não são santos porque pecaram e agora não tem desculpa para pecar. Versículo de número 23. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado na presença deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para cumprir as palavras da lei deles, onde se lê o seguinte: odiaram-me sem razão. Jesus Cristo diz que na lei judaica há um versículo onde está escrito: odiaram-me sem razão.
E Jesus está dizendo que essa parte onde está escrito odiaram-me sem razão é para cumprir a profecia nele. Isso é uma profecia que tem que ser cumprida em Cristo. E foi cumprida porque odiaram Jesus sem razão. Jesus está dizendo, os fariseus estavam me odiando, estão me odiando para cumprir a profecia que está escrita na lei deles, onde se lê, odiaram-me sem razão. E, Tiago, que versículo é esse? Livro de Salmos, capítulo de número 69, versículo de número 4. Vou ler para vocês, rapidinho, para vocês terem certeza que isso está escrito no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo de número 69, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 69, versículo de número 4. Aqueles que me odiaram sem razão são mais que os fios de cabelo da minha cabeça. Aqueles que me odiaram sem razão. Então entendemos aqui que Jesus está atribuindo esse versículo do Salmo 69 a ele mesmo. Ele está dizendo que isso é uma profecia, e essa profecia ela aconteceu comigo, porque era necessário que se cumprisse em mim. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 2, para ver outra profecia escrita, onde o Senhor Jesus ele diz que é para si mesmo. João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Versículo de número 13. João 2, 13. Já era quase o tempo da festa de Páscoa em Judá. Portanto, Jesus subiu a Jerusalém. Na área do templo, encontrou alguns vendedores de bois, ovelhas e pombinhas, e outras pessoas assentadas diante de mesas, trocando dinheiro. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos da área do templo, bem como as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos cambistas, espalhando as moedas, e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui. Como vocês ousam transformar a casa de meu pai em um mercado? Versículo de número 17. Os discípulos se lembraram mais tarde do que a Sagrada Escritura diz: o zelo pela tua casa me devora. Jesus Cristo, ele quebra tudo. Tudo que é de mal no templo. Ele expulsa todos os comerciantes. E os discípulos, os apóstolos, ao verem isso, lembram do que a Sagrada Escritura diz: o zelo pela tua casa me devora, me consome. Sabe que salmo é esse? Salmo de número 69, versículo de número 9. Vamos ler? Salmo 69, versículo de número 9. Pois o zelo por tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Percebeu aqui que a gente vai falar de Jesus, a gente sempre cai em cima do Salmo 69? Odiaram-me sem razão. Salmo 69, versículo de número 4. O zelo pela tua casa me consome. Salmo 69, versículo de número 9. Só que aqui tem uma profecia. Esse salmo aqui, ele é um salmo que fala sobre o Messias. Muitos versículos aqui falam sobre o Messias. E tem um versículo aqui que é muito interessante que fala sobre o Messias. Eu mostrei aqui dois casos que a própria palavra ela atribui a Jesus Cristo alguns versículos desse salmo, e é verdade. Esse salmo, a maior parte dele fala sobre Jesus. E sabe o que é interessante que esse salmo fala? Que é um salmo que Jesus está sempre mostrando que é citado para ele. Salmo de número 69, vamos ler novamente. Vamos ler esse versículo da o zelo da tua casa me consome, mas vamos ler ele completo, a estrofe todinha do livro de Salmo, onde esse versículo está inserido. Salmo 69, versículo de número 7. Olha o que diz. Isso é uma profecia sobre Messias. Por amor a ti, sofro insultos. A vergonha cobre-me o rosto.
Presta atenção aqui. Sou um estrangeiro para meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. Pois o zelo por tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Choro amargamente, jejuo, mas até isso por vezes me insulta. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam no portão da cidade falam de mim, e sou a canção dos bêbados. Essa estrofe todinha fala sobre Jesus. E Jesus, no livro do evangelista Lucas, ele deixa bem claro que o zelo pela tua casa me consome é para ele. Especialmente naquela hora onde ele faz um chicote de cordas e começa a expulsar todo mundo. Por quê? Porque o zelo da casa do Senhor arde no coração do próprio Senhor. Esse salmo é como se fosse uma conversa entre Jesus e o Pai. Por amor de ti, sofro insultos, a vergonha cobre-me o rosto. E sou um estrangeiro para meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. Agora vamos começar a fazer perguntas para a Bíblia e vamos deixar ela responder. Salmo 69, novamente, versículo de número 7 ao 8. Por amor a ti, sofro insultos, a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para meus irmãos, um estranho para os filhos de minha mãe. E se a gente perguntasse, Senhor Jesus, por que o Senhor é um estrangeiro para os filhos de sua mãe? Seguindo o texto. Pois o zelo por tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Jesus ele foi rejeitado porque os insultos de quem insultava a Deus Pai caiu sobre o Filho, caiu em cima do Filho. E o zelo da casa do Senhor ardia no peito do Filho. Agora, sabe o que é mais interessante? Que esse salmo aqui, ele diz que o Messias, ele é rejeitado pelos filhos de sua mãe. Se o salmista ele escrevesse assim, sou rejeitado pelos meus irmãos, alguém poderia dizer assim, o Messias vai ser rejeitado pelos judeus, porque são seus irmãos, pela sua tribo, quem sabe, pelo bairro. Mas o salmista, graças a Deus, ele foi usado para Deus para explicar muito bem e dizer, eu sou rejeitado, um estranho para os meus irmãos, sou estranho para os filhos de minha mãe. Então o salmista ele não está se referindo ao Messias como um rejeitado pela tribo ou pelo clã de Judá, mas não pelos filhos da minha mãe, pelo irmão, literalmente. Então veja que esse salmo, ele por diversas vezes na Sagrada Escritura, ele é atribuído sempre a Jesus. E justo nesse salmo tem uma profecia de que o Messias será perseguido e rejeitado até mesmo pelos seus irmãos, pelos filhos de sua mãe, para ser mais específico. E tudo porque os insultos de quem insulta a Deus Pai caiu sobre o Filho. E o Filho de Deus zelava pela casa do Pai. Entenda aqui que a casa do Pai não é só aquele templo onde Jesus entrou chicoteando todo mundo, mas ele zelava por nós, que somos templo e morada do Espírito Santo, somos a casa de Deus. Então ele, por amar a nós, foi por isso que ele foi tão rejeitado. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, para finalizar a pregação, se vocês quiserem uma prova a mais, porque alguém pode dizer assim, Tiago, você só lê o livro dos evangelhos, dos evangelistas. E um pode ter pegado o costume do outro de dizer que os primos de Jesus eram seus irmãos, ou que seus netos, sei lá, seus sobrinhos.
Apesar de que para eu ter um sobrinho, eu preciso ter irmãos, né? Enfim. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número. Versículo de número 17. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 17. Olha o que Paulo escreve. E não subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui imediatamente à Arábia e mais tarde voltei a Damasco. Só depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente. E estive com ele 2 semanas, mas não conheci nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Perceba que na lista dos 12 apóstolos temos Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zabdai, mas nenhum Tiago, irmão do Senhor. Porém, no Evangelho de Marcos, acabamos de ler agora há pouco, que Jesus estava pregando na sinagoga e perguntaram: Jesus não é irmão de Tiago, Simão, Judas e José? Fica aí o detalhe, meus irmãos, que não foi somente Paulo que foi levantado apóstolo depois de que o Senhor Jesus ele foi levar depois que o Senhor Jesus deixou essa terra e foi aos céus, amém? Obviamente seu irmão, o filho de Maria, Tiago, ele depois se tocou, converteu-se e foi levantado apóstolo pelo Senhor Jesus. Glória a Deus.